daquilo que é a confrontação na série de argumentos que são levantados. Capítulo 1 e capítulo 2, primeiro bloco, comparação com os anjos. Cristo é superior aos anjos, porque os anjos, havia uma grande apreciação no meio judaico pelos anjos. Capítulo 3 ao capítulo 4, Cristo, ele é superior a Moisés, ele é o verdadeiro descanso. Capítulo 5 ao capítulo 7, ele é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ele é o maior de todos os sacerdotes. Capítulo 8 ao capítulo 10, ele é o cumprimento de toda a representação da antiga aliança. Toda a lei cerimonial aponta para Cristo. Havia um êxodo de pessoas saindo do judaísmo da igreja para o judaísmo. E depois de várias comparações, ele vai agora nesse bloco central, capítulo 8 ao 10, né, depois de construir uma série de argumentos que vai derrubando os motivos pelos quais as pessoas estão saindo da igreja. Ele vai agora, é um bloco, você percebe o capítulo 8, 9 e 10, onde ele tem mais enfrentamento, palavras, os adjetivos como a lei cerimonial é muito fraca, ela é inútil para aperfeiçoar, ela é inútil para santificar. Ele vai usando esses termos, ainda que a lei é dada por Deus, é estabelecida por Deus, e ele não está falando, comparando uma coisa ruim com uma coisa boa, ele está comparando uma coisa boa com aquilo que é superior. Duas coisas de Deus, mas uma coisa que foi dada para um período anterior. Você não pode sair de uma coisa superior, uma coisa tão esperada, para ir para uma coisa inferior, que já foi ultrapassada, própria de um estágio inferior na história da redenção. Diante de todos os argumentos que foram apresentados no capítulo 9, 1 ao 14, esse versículo 15, ele faz como que a ponte. Ele abre a estrutura da sessão, mas ele é uma conclusão da sessão anterior. O versículo 15 diz: por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que todos os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sobre a primeira aliança. Por isso mesmo, é importante a gente trazer à tona 3 temas que foram mencionados no bloco anterior, que são os 3 temas tratados naquela profecia do capítulo 8, que ele toma como base, né, de Jeremias 31, que é a profecia que ele vai dialogando e vai percorrendo, que ele vai voltar a citar no capítulo 10. A profecia que falava de um tempo que haveria maior perdão, maior conhecimento e maior santificação. Esses 3 temas nós percorremos do versículo 1 ao versículo 14. Na antiga aliança, a representação cerimonial, ela trazia perdão. O perdão por meio do ritual, do derramamento de sangue de animal, ele era um perdão representativo, ele não tinha eficácia de perdão. O perdão era quando eu olhava para aquele animal crendo no Cristo que viria. Então, o animal por si só, ele não tinha eficácia de perdão. E ele dialogou do verso 1 ao 14 como nesse sentido a antiga aliança ela é ineficaz para perdoar. Ela é como uma estrutura teatral que representa e ensina que na obra de Cristo é onde nós temos o verdadeiro perdão. Ela também é ineficaz no que diz respeito a trazer um conhecimento profundo. Porque todo ritual cerimonial do sacrifício, ele é cheio de ensinamentos, mas como uma parábola. O sumo sacerdote, ele ordena que o ofertante colocasse a mão em cima do animal. Aquele ofertante, ele iria junto com o sumo sacerdote ter um ritual lá para matar o animal. Pegava-se esse animal morto, levava para dentro do átrio. Naquele local do átrio, eles iam cortar o animal, tirar partes do corpo do animal.
colocar partes do corpo no altar de holocausto, encher a bacia de sangue, porque o sangue iria usar para aspergir. Havia vários tipos no ritual, várias etapas, mas uma das etapas era aspergir no tabernáculo. E cada um desse ritual tinha um significado, um ensinamento, mas esse ensinamento não era explicitado, não era explicado. As pessoas tinham que tentar entender, e nós estudamos no domingo passado, no versículo 8 do capítulo 9, que o autor dos Hebreus diz que o fato de haver o tabernáculo erguido e todo ano se repetir o sacrifício, o versículo 8 diz: com isto o Espírito Santo quer dar a entender que o caminho do santuário ainda não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Enquanto havia aquela estrutura de sempre derramar sacrifício, o Espírito Santo, ele não disse explicitamente, mas ele queria dar a entender que enquanto a estrutura de repetição está ali sendo executada, é porque não chegou ainda a obra definitiva. Mas ninguém disse isso. Era algo meio que encoberto. O Espírito Santo queria dar a entender como se fosse um enigma. As pessoas deveriam deduzir isso. Então a antiga aliança tem essa marca de um conhecimento meio que encoberto. Um conhecimento meio que não tão claro. Eles tinham conhecimento, eles não eram desprovidos do conhecimento da justificação pela fé. Mas eles não tinham profundo conhecimento, como é a marca da nova aliança. Eles faziam vários rituais. Um dos rituais que foi mencionado no versículo 13 foi um ritual de uma cinza de uma novilha. Eles misturavam a cinza da novilha, depois que queimava a novilha, pegava a cinza, misturava ali com água e aspergia. Era um ritual de purificação para representar você ser santificado. E aí o autor dos Hebreus está dizendo que isso, meus irmãos, isso era uma instrução representativa. Não era que você, após sair daquele ritual, você iria sair uma pessoa literalmente mais santa. Aquilo ali representava que se você crê em Cristo, que se o sacrifício de Cristo, você entendeu essa verdade e a lei de Cristo entra no seu coração, se você absorve os benefícios da obra de Cristo, você vai absorver a santificação e vai mudar o seu coração. Mas o ritual por si só, ele é inútil para santificar alguém. Mas aí ele passa a descrever que na nova aliança existe, quando nós adoramos por meio de Cristo, ele purifica a nossa consciência. Ele termina dizendo isso no verso 14. Ele não está falando mais de algo externo, ele está falando algo lá de dentro. A nova aliança, o foco dela, né, a gente leu aqui em Jeremias 24, que a promessa de Deus, você vê que depois que o povo vai para o cativeiro babilônico, e quando ele voltar do cativeiro babilônico, eles ainda não estão na nova aliança, eles estão ainda na antiga aliança, né, o período de Ageu, Zacarias, Malaquias, Esdras, Neemias. Eles vão passar um tempo na antiga aliança. O período do Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, João, ainda é a antiga aliança, mas existe um período como que uma preparação. Deus começa a falar com alguns termos da nova aliança. Ezequiel vai usar, Jeremias 24, texto que a gente leu, e Ezequiel 36 e 37 vai dizer o seguinte: quando vocês voltarem, eu vou dar a vocês um novo coração. Eu vou dar a vocês um novo espírito. Ele começa a usar termos, né, de uma profundidade, vocês vão ter mais conhecimento. É um refrão do livro de Ezequiel. E aí sim vocês vão saber quem é o Deus de vocês, quem é o Senhor. Textos que remetem a um aprofundamento no conhecimento, a um aprofundamento de santificação. Ele diz assim em Ezequiel: vocês não vão cometer os mesmos erros antes do cativeiro babilônico. Muitas dessas profecias, que elas vão se cumprir em plenos termos,
na nova aliança. Mas ele já começa a falar sobre essas profecias sobre esse povo que vai voltar do cativeiro babilônico. Começa a ter um momento onde vai se focar muito nesse agir mais intenso no interior de Deus, quando eles retornarem do cativeiro babilônico. O texto diz no verso 15, por isso mesmo, então esse por isso mesmo é por causa dessa eficácia no perdão, no conhecimento e na santificação. Ele é o mediador na nova aliança, essa aliança que Jeremias falou no capítulo 31, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna. Ele é o mediador. Aqui esse termo de mediador, né, os comentaristas fazem questão de destacar que ele propositalmente está fazendo um contraste com aquilo que ele começou no capítulo 8, com a citação que ele fez no capítulo 8, quando ele cita Moisés como o mediador. Tem um ritual que é marcante na história de Israel, em Êxodo 24. Aquele bloco ali de Êxodo, né? Quando eles vão receber, Moisés vai receber a lei, vai passar 40 dias e 40 noites em cima do monte. Tem um evento que é um evento assim, marcante. Tudo aquilo ali, quando ele está em cima do monte, que ele recebe as tábuas, recebe a instrução de Êxodo e Levítico. Mas tem um momento ali, ao pé do monte, onde ele mata o animal. E ele pega aquele animal, né? Aquele sangue do animal, e ele pergunta ao povo, vocês querem ter aliança com Deus? E o povo diz, nós queremos ter aliança com Deus. E ele faz uma aspersão, né? Uma aspersão de sangue no povo, e ali faz um pacto, né? Ele asperge o sangue ali, né, sobre o povo, faz o pacto, e é naquele texto lá que tem aquela cena extraordinária, né, quando ele sobe o monte. Aquele processo que ele vai passar 40 dias, o texto lá descreve que ele sobe com 70 anciãos, e ele sobe até uma certa altura do monte. Quando eles chegam lá, Deus preparou um banquete de comida. Eles sentaram e comeram. Moisés e 70 anciãos comeram. Depois Moisés continuou subindo, os 70 anciãos voltaram, e ele foi onde ele passou 40 dias e 40 noites ali com o Senhor, né? Então, essa referência, os comentaristas destacam isso, que essa referência, porque ele falou sobre Moisés como mediador, fazendo referência a Êxodo 24, está querendo colocar Cristo, esse mediador. Eles tinham uma apreciação muito grande de Moisés por causa dessas grandes cenas, né? Imagine Deus chamar um homem. Por isso aquela expressão, né? Deus falou com Moisés face a face, abarcava todas essas cenas extraordinárias que Deus fez com Moisés. E o autor dos Hebreus está dizendo assim, ó, Cristo, ele é superior a Moisés, ele é mediador, e assim como Moisés foi, mas ele é mediador de nova aliança, de algo muito mais superior, algo muito mais tremendo, mediador dessa nova aliança que Jeremias falou, para que a fim dos que foram chamados recebam a promessa da eterna herança, da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sobre a primeira aliança, né? Houve uma morte. A antiga aliança, ela teve várias mortes de animais para representar um ensino, mas ela não resolveu o problema. E houve uma morte. Ele é o mediador, ele é o cordeiro, a sua pessoa, a sua obra satisfaz. Ele cumpre tudo, ele é o mediador, ele é acima de Moisés, ele é o sacrifício perfeito para resolver tudo aquilo que a antiga aliança não cumpriu, não satisfez, não realizou por completo. É ele que vai fazer a sua obra para que aqueles que foram chamados recebam a promessa da herança eterna. Toda a estrutura da antiga aliança apontava para ele, para dar ao povo a herança. As pessoas estão saindo da igreja. Aqui, é interessante que aqui no texto de Hebreus é um ponto para a gente entender o contexto e a gente entender a teologia, né? É um texto cheio de teologia, mas também cheio de pastoral. Porque a teologia,
e esse é o ponto de Hebreus, né? A teologia, ela da carta de Hebreus, ela foi trazida para resolver um problema pastoral. Ele foi escrito, e as cartas, você vê Corinto, né? Por que Paulo escreveu 1 Coríntios? Porque havia grupos na igreja, as pessoas defendendo um grupo, outro grupo. São poucas as cartas, Romanos é uma carta, mas são poucas as cartas em que ele vai fazer uma exposição doutrinária ampla. Geralmente as cartas, né, 3 João, é porque tem um cidadão lá que quer mandar na igreja. As cartas geralmente são escritas para resolver problemas específicos que as pessoas têm problemas na igreja e o autor ele vai usar a teologia para lidar com aquela problemática, seja doutrinária, seja comportamental. E há um problema aqui, as pessoas não estão entendendo o que é mais rico na relação com Deus, na progressividade da redenção, e eles estão abandonando o culto simples para um culto onde está repleto de simbolismo no judaísmo. Eles não estão indo para o mundo, não é essa a problemática de Hebreus. Eles estão indo para o templo. Eles estão indo para um culto cheio de liturgia, né? Daquela liturgia bem representativa. Candelabro, mesa, né? Vestes sacerdotais. Eles estão voltando para aquilo, querendo revelação de anjos. Não se trata de pessoas pagãs. Essa não é a problemática de Hebreus. E como é que se trata essa pastoral? Qual é a pastoral para isso? É entender como é que nós percebemos a obra de Cristo. E ele está dizendo, olha, toda a obra, a história da redenção, as promessas, elas apontam para Cristo, Ele que vai dar a herança eterna. Então vocês estão se apartando dele e voltando para a representação, né, daquele que aponta para Ele. Você sonha em se encontrar com sua mãe, que já faz 20 anos que não vê, uma pessoa que vive longe da noiva e está sonhando se casar com a noiva. Enquanto eles moram em cidades separadas, ele fica acalmando o seu coração por fotografia. Mas quando ele pode estar do lado da noiva, ele não vai ficar olhando para a fotografia, ele vai querer estar do lado da noiva, ele vai querer abraçar a sua mãe. Então, quando o povo de Israel está abandonando o culto da nova aliança e voltando para a antiga aliança, é como se ele estivesse abandonando aquilo que é a essência das coisas e voltando para aquilo que se representa aquilo que é a essência das coisas. Não entendendo essa lógica. Toda a antiga aliança. E aí ele passa a apontar alguns argumentos. Então, a proposição, o verso 15, ele faz como uma ponte do bloco anterior para o bloco seguinte. E a proposição, Cristo, é nele que ele é o mediador da nova aliança. Nele é que reside a riqueza, a promessa da herança eterna. E ele passa a apresentar alguns argumentos. O primeiro argumento ele vai ilustrar isso através da estrutura do testamento e herança. Versículo 16 e 17. Porque onde há um testamento, é necessário constatar a morte de quem o fez. Sim. Porque um testamento só é confirmado depois da morte de quem o fez. Pois de maneira nenhuma um testamento tem força de lei enquanto ainda vive quem o fez. Uma pessoa que tem muitos bens e faz um testamento, ele para deixar a herança, né? Só que é necessária a morte dessa pessoa para que haja o testamento. O testamento, ele tem, o que o autor está dizendo é que só tem validade depois da morte. Ele só tem força de lei, né? E esse é o ponto aqui que ele quer mencionar. Ele só é confirmado depois da morte. Tem que haver a morte e tem que haver... ele tem força de lei enquanto ainda vive quem o fez. De maneira nenhuma, o testamento tem força de lei enquanto vive quem o fez. Deve haver uma morte. Deve haver uma morte para que haja essa transição. O autor dos Hebreus, ele quer relacionar a morte desse mediador, como a morte do mediador como o evento central da história da redenção. Ele já vem argumentando. Mas agora ele quer vincular essa morte do mediador
como um evento central entre a transição dos dois testamentos, das duas alianças. É necessário que ele morra para que haja esse benefício. Isso existia, meus irmãos, de modo representativo na estrutura lá de Êxodo 24. Em Êxodo 24, quando Deus foi dar um presente para eles, que foi as tábuas, os 10 mandamentos foram um presente. Antes de dar o presente, Deus mandou ele matar os animais. Há uma grande cena de morte ali. Mata-se os animais, faz aquela cena de aspersão de sangue de Êxodo 24. E Deus dá a herança. A lei é uma rica herança. Vários textos da Bíblia. Romanos 5,14, Salmo 119, 105. O Salmo 19, verso 7 ao verso 14. Vai trazer esse conceito de que a lei, ela é uma dádiva, ela é uma herança, ela é um tesouro dado por Deus. E Deus, antes de dar a lei, ele ordenou uma grande matança. Primeiro morre, depois ele dá o presente. Esse princípio de testamento e herança, ele se aplica muito mais a Cristo e a nova aliança. Primeiro Cristo morreu e depois ele vem com esse tesouro. O tesouro da nova aliança. Primeiro a morte, depois da morte, o grande tesouro. Então, por isso, esse é o ponto. Por que existem proibições, na antiga aliança? Algumas proibições da antiga aliança, elas são morais. Você não pode matar, você não pode roubar, você não pode adulterar. Essas proibições, elas são proibições chamadas morais, que elas continuam para hoje. Porque cometer algo contra essas leis é algo imoral. Isso é algo contra o caráter de Deus. Mas existem proibições que não são proibições contra a moral de Deus. Elas são proibições de outro caráter. Por exemplo, Deus proibia comer camarão. Deus proibia comer carne de porco. Deus proibia você comer certo tipo de alimentos. Essa proibição, ela não é uma proibição de tipo que nós podemos chamar de imoral. Se você faz algo desse sentido no Antigo Testamento, isso é pecado. Mas aí Paulo vai explicar por que Deus, ele proibiu a gente, em Gálatas 4, Colossenses capítulo 2, essas leis. Porque Deus estabeleceu essas leis. Porque no Antigo Testamento, as pessoas ainda que eram justificadas pela fé, elas estavam vivendo em um período em que o pagamento da dívida, ele era prometido, mas ainda não havia de fato sido no tempo e na história executado. Deus havia decretado, mas no tempo e na história ele não havia sido executado. Enquanto o povo da antiga aliança, justificado pela fé na morte do Cristo que viria, eles estavam vivendo sobre um período de poucos privilégios. Aí Paulo vai dizer que eles viviam na herança como herdeiros menores. Essa é a linguagem dele em Gálatas capítulo 4. Em Colossenses capítulo 2 ele vai dizer que nós vivíamos em um período, o povo de Deus da antiga aliança, eles viviam debaixo de um escrito de dívida. E que na cruz, Cristo, ele arrancou esse escrito de dívida. Ele rasgou esse escrito de dívida. Agora nós temos, nós, igualmente como eles, nós somos perdoados completamente, mas agora nós temos um período de maior privilégio, maior dádiva. Aquelas leis que Paulo vai dizer em Colossenses 2, dizendo, havia muitas leis, não toques, não pegues, não manuseis isso ou aquilo. Nós não estamos mais debaixo dessas leis. Ele vai até repreender, por que vocês ainda estão seguindo essas regras de festas de luas novas ou sábados? Eram as festas judaicas, onde haviam várias restrições. A gente vê a festa, meus irmãos, da Páscoa, ela era uma festa todas as festas são muito educativas, de modo cerimonial. Mas eram festas que traziam muita privação. A lei cerimonial, ela traz muita privação. Naquele período, você não podia comer pão com fermento. Tinha que ser pão sem fermento. Você tinha que comer ervas amargas.
Na festa dos tabernáculos, você não podia dormir no conforto de casa, você tinha que montar uma tenda fora de casa e dormir fora de casa, improvisado. Porque era uma verdade que você iria viver. Você iria reviver aquela verdade, mas você ia sair um pouco do conforto. Essa é a característica da antiga aliança. Você iria perder um pouco dos privilégios. Você não poderia comer tudo. Carne com gordura você não podia comer. Não podia comer vários tipos de alimentos. Aí Cristo diz, agora Pedro, você pode comer tudo. Não consideres impuro ao que Deus purificou. Agora você tem todos os privilégios. O que é imoral, continua sendo imoral. Mas agora houve uma transição de testamento, de alianças. Agora Cristo morreu e agora nós estamos adentrando a um período de maior privilégio. Houve a morte, entrou-se uma nova herança, um período de maior privilégio. Versículo 18 ao versículo 22, um segundo argumento sobre morte e herança. Por isso, nem a primeira aliança foi estabelecida sem sangue, porque, havendo Moisés proclamado a todo o povo todos os mandamentos conforme a lei, pegou o sangue de bezerros e dos bodes, com água, lã tingida de escarlate e sopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também todo o povo. Esse capítulo é um capítulo interessante. Você estudando Hebreus, você precisa ler isso. Êxodo 24. Ele faz várias vezes, recorre a referência a esse capítulo, né, esse evento, né? A igreja presbiteriana, ela faz o batismo por aspersão, entendendo que é um batismo de modo mais prático na igreja. Não entende que o batismo por aspersão é o único batismo certo. A igreja presbiteriana entende que o batismo tem que ser feito com água, por aspersão, por efusão, por imersão. O batismo é por água. Entende que a Bíblia não é explícita dizendo o tipo de batismo. Mas a verdade é que se você ler as Escrituras do Antigo Testamento, você vai ver que os rituais de purificação com sangue eram por aspersão. Os rituais, se você vê o ritual que Moisés faz em Êxodo 25, e se você olhar por esse sentido, que aquilo que o sangue é substituído por água, você vai ver exatamente o que acontece em Êxodo 24, esse ritual de aspersão por sangue. Moisés, ele vai aspergir o sangue, ele pega um ensopo, né, como que uma bucha, e ele vai ali, a multidão, milhares de pessoas, ele vai ali aspergindo, não um grupo pequeno, mas multidão de pessoas, ele vai aspergindo, ele asperge sobre o livro. Esse é interessante, os comentaristas, eles se debruçam sobre esse ato, né, o livro, porque as pessoas estão redigindo os acontecimentos, né? Deus falando, a história está sendo narrada ali, o diálogo de Deus, os registros de Êxodo, está tudo sendo narrado, Deus está falando e eles estão redigindo ali. E o ponto morre o animal, o sangue e borrifa no livro, porque não adianta você ler o livro, você entender a letra da lei, e se você não entender o evangelho, não entender a mediação do sangue de Cristo, aquela letra vai ser morta no meu coração e no seu coração. O que vai acontecer ao longo da história do povo de Israel? Em vários momentos o judaísmo se tornou uma religião morta, estéril, né? O cristianismo, né? Várias religiões se dizem cristãs, elas são religiões mortas, estéreis, né? As pessoas não entendem o que é salvação pela graça, salvação pela fé. Eles não entenderam. Então, o livro mais lido no mundo é a Bíblia, mas as pessoas muitas vezes usam a Bíblia para defender as maiores heresias, elas não entendem o Evangelho. Se você pega a Bíblia e vocês não têm a vocação eficaz, aquilo que nós vimos aqui, se você não tem a iluminação do Espírito para entender a verdade do Evangelho, se você lê a letra da lei, tentando racionalizar pela lógica, você não entende por intermédio do sangue, da obra da redenção. Isso é um livro como outro qualquer. E até perigoso, né? Porque às vezes as pessoas usam a Bíblia para trazer heresias e destruir, né? A Bíblia é um livro de vida e de morte.
Porque o tanto que se abre de igreja com pessoas que ensinando coisas tão tortuosas para pessoas, né, que passam por tanto sofrimento, tantas dores, e estão ali, né, carentes de alguma coisa, de algum ensino, e elas sofrem, padecem e aprendem o que é ensinado e seguem por caminhos tortuosos. É aspergido sobre o povo, é aspergido sobre o livro, né? O sangue foi feito na antiga aliança porque tem que ter a morte para se ter herança, tem que aspergir o sangue sobre o povo. O povo estava entendendo esse conceito. Deus está dizendo, eu vou te dar um presente, mas antes tem que ter a morte. Versículo 20, esse é o sangue da aliança que Deus ordenou para vocês. Esse é o sangue da aliança que Deus derramou. Deus ordenou para vocês, né? Esse texto é interessante porque os comentaristas destacam isso, né? Essas foram as palavras de Cristo, né? As palavras que Moisés disse lá foram as palavras de Cristo lá na instituição da Santa Ceia. Quando Cristo institui a Santa Ceia, ele cita as palavras que Moisés fez lá. É como se ele estivesse conectando, e aí entenda essa citação de Cristo, as palavras de Moisés, é como se ele estivesse dizendo, olha, o que eu estou fazendo aqui, eu estou conectando essa cena da Santa Ceia com a cena de Êxodo 24. E eles sabiam, foi uma grande cena, um grande marco na história de Israel, o Êxodo 24. Cristo está dizendo assim, ó, olha, eu estou prestes a entregar o meu corpo. Ele pega o cálice de vinho e o pão e ao entregar o cálice, a instituir a Santa Ceia, ele diz, esse é o sangue da aliança. Moisés pegou a bacia com sangue e fez, esse é o sangue da aliança. Só que agora ele está dizendo o cálice de vinho. E aí os comentaristas destacam, né, que ele une e ele separa. Ele une porque ele diz assim, olha, é como se ele estivesse dizendo para um coração de todas as pessoas que conhecem o texto da Antiga Aliança, ele dizendo, olha, voltem-se os olhos de vocês para entenderem que a cena que está acontecendo aqui, ela está conectada com a cena daqui. Mas entendam que agora a cena está sendo separada, porque eu estou tirando o sangue. A cena daqui é uma cena, Moisés pegou a bucha com sangue, todo mundo saiu todo sujo de sangue. Ali eles tomaram vinho, ninguém saiu sujo. É uma cena agora, na nova aliança começa uma cena agora, a vida da igreja é uma vida da simplicidade. Ninguém mais vai ser borrifado com sangue. A gente vai viver a vida da igreja sempre na simplicidade, vai ser um vinho e o pão, o batismo com água. A cena une ao conectar os eventos, mas a cena marca a transição. E é um evento singular na história da igreja, onde as duas cenas, em um único momento na história da igreja, elas acontecem no mesmo lugar. As duas alianças, elas estavam havendo um período da transição. Porque na sexta-feira, eles haviam matado o cordeiro, colocado o sangue nos umbrais da porta, estavam comendo, né, o cordeiro, participaram de todo o ritual judaico, com ervas amargas, ou roupa de viagem, comeram o cordeiro assado, todo o ritual judaico. Quando Cristo diz lá nos evangelhos, ele diz aos apóstolos, vão lá e procurem um cenáculo para preparar a Páscoa, porque era cansativo a preparação. Mataram o animal, preparar o lugar, era toda uma preparação, todo um ritual. Eles fizeram tudo isso. No meio do ritual, ele estabelece um segundo ritual. Ele pega um pão e o vinho, e é como se ele dissesse, olha, agora acabou esse, e começa-se esse. Esse vocês vão repetir até a minha vinda. Então, ele substitui, ele remete a esse ritual, e o autor aos Hebreus está dizendo, olha essa cena da morte para a herança. Versículo 21, igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. E aí ele, logicamente, ele não está falando de Êxodo 24, né? Porque essa cena de Êxodo do verso 21 é uma cena lá de Levítico
8. No Êxodo 24 ainda não tem tabernáculo, né? O tabernáculo ele vai receber as orientações quando ele sobe o monte, no final do capítulo 24. Ele vai voltar, vai ter aquele processo no final de Êxodo de construir o tabernáculo. Ele vai ser levantado, e quando ele é levantado, o primeiro ritual que ele faz, né, é aspergir o tabernáculo. Dá mesmo conceito. Eu não posso usar aquela estrutura sem entender o Evangelho. Eu preciso entender o Evangelho. Senão a religião é morta. A religião é vazia. O ensino que estava sendo dito, eu preciso entender a mediação de Cristo. Eu preciso encontrar Cristo. Eu preciso entender a verdade de Cristo. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Então, ele pega a cena de Êxodo 24, ele pega a cena de Levítico capítulo 8, e ele traz um resumo geral, um apanhado geral, que resume a história do Antigo Testamento da lei cerimonial. Se você quer pensar sobre purificação, sempre no Antigo Testamento, quase todas as coisas, porque também ele não fala tudo, porque haviam cerimônias de purificação onde você trazia um bolo, né? Você fazia oferta de bolos, de cereais, mas até o bolo ele remetia a olhar a estrutura como um todo, que remetia à obra do Cordeiro morto, que apontava para Cristo. Você não podia pegar nada na estrutura da adoração do Antigo Testamento sem pensar no sangue de Cristo. Quase tudo é purificado com sangue, quase tudo aponta para a morte, tudo aponta para a morte do Redentor, e quase tudo tem elementos de sangue. Verso 23, 24, terceiro argumento. Era necessário uma morte superior para poder entrar num tabernáculo celestial. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àqueles. Porque Cristo não entrou em santuários feitos por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Ele já ensinou antes, na estrutura de Hebreus, que quando Deus falou com Moisés, ele lá, no diálogo de Deus com Moisés, Deus não só falou, Deus mostrou algo para Moisés. Moisés viu algo. E esse diálogo de Deus com Moisés, ele disse aqui em Hebreus, que Moisés ele viu um santuário celestial. Então ele vem desenvolvendo esse argumento que existe um santuário terrestre, que é o tabernáculo, e existe um santuário celestial. E um dos diálogos que Deus faz com Moisés, lá em Êxodo, se você pegar lá Êxodo 25 ao 31, vai ser um refrão dentro desse bloco, Êxodo 25 ao 31. 32 é quando ele desce do bezerro de ouro. Mas do 25 ao 31 ele vai dizendo, Moisés, faz essa cortina de tanta medida, aqui tem ouro, aqui tem prata. Aí no meio do texto ele diz assim, toma cuidado para você fazer conforme você viu. Conforme eu te falei e conforme você viu. Aí o autor dos Hebreus, ele pega essa fala, conforme você viu, diz, olha, Deus mostrou algo para Moisés. Deus mostrou o santuário celestial. Aí veja o que o autor dos Hebreus está dizendo. Era necessário, verso 23, que as figuras das coisas que estão nos céus, então existe o santuário celestial, e o tabernáculo terreno era as figuras. Ele representava o santuário celestial. Eles fossem purificados com tais sacrifícios. Então, eu tenho um santuário terreno que é purificado com ofertas terrenas, ofertas representativas, e o santuário é representativo. Mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àqueles. Então, o novilho, o cordeiro, os bodes, todos os animais que eram mortos, eles eram suficientes dentro da estrutura representativa, teatral, para purificar aquele santuário terreno. Mas para purificar o santuário celestial, tinha que ter algo celestial. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos. O santuário feito por mãos, que ele já mencionou no capítulo anterior, ele está falando sobre esse santuário celestial, os céus. Figura do verdadeiro santuário. Porém, no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Então, ele purificou esse santuário com a sua própria vida. Ele é
o sumo sacerdote, e agora ele já mencionou ele como sumo sacerdote, agora ele é o cordeiro com o sangue perfeito. Esse cordeiro que purifica, né? Esse cordeiro que purifica e pode adentrar ao santuário celestial, né? Toda a estrutura terrena apontava para aquilo que é superior. Então, voltando ao propósito pastoral, o texto é rico de exegese, de teologia, mas nós temos um problema real. É muito interessante, meus irmãos, quando as pessoas, elas tem muito debate no Facebook, né, no Instagram, as pessoas vivem falando de elucubração, fazendo suas elucubrações, debatendo teologia, debatendo isso ou aquilo. Mas a teologia, o estudo do texto, ela tem que nos levar para lidar com problemas reais, para resolver problemas da vida, para nos levar a apreciar aquilo que é bom e rejeitar aquilo que é inferior. Se a nossa teologia, a nossa reflexão sobre o texto, no final das contas, no final do dia, eu escolho aquilo que é inferior, eu não entendi, a minha teologia ela não é boa. Ela não me faz perceber aquilo que me nutre, aquilo que me faz compreender. O método método pastoral, o tratamento pastoral de Hebreus, as pessoas estão saindo da igreja, né? Certa vez um pastor disse assim: os jovens estão desanimados. Aí, o que é que nós podemos fazer? Aí, uma reunião de vários pastores, alguém disse assim: a gente tem que fazer mais acampamento. A gente tem que fazer mais atividades para os jovens. Sabe o que o autor dos Hebreus ele fez? Ele escreveu Hebreus. Ele ensinou teologia. Ele ensinou a verdade bíblica para que as pessoas pudessem compreender e apreciar a glória de Cristo. Para que a consciência e o coração fossem alcançados, né? Então, quando a nossa consciência, a nossa mente, o nosso coração, ela consegue compreender aquilo que é bom, nós conseguimos apreciar aquilo que é mais valioso para a nossa alma, aí nós começamos a ter mais solidez. Aí nós não vamos abandonar aquilo que é de mais valor por aquilo que é de pouco valor, né? Esse é o método. Eu entendo aquilo que é terreno e eu entendo aquilo que é celestial. Como é que eu vou abandonar aquilo que é celestial por aquilo que é terreno? Aquilo que é ilustração daquilo que é glorioso. Versículo 25 ao 28. Precisamos entender a glória da suficiência da obra de Cristo. Ele não entrou para oferecer a si mesmo muitas vezes, como um sumo sacerdote entra todos os anos no Santo dos Santos com sangue alheio. O sumo sacerdote entra... agora, verso 25 ao 28 eu preciso entender. E o que é mais valioso? Uma coisa que se faz muitas vezes ou uma coisa que só precisa se fazer uma única vez? Nessa estrutura da história da redenção. Ele não entrou para oferecer a si mesmo muitas vezes, não fez muitas vezes, como o sumo sacerdote entra todos os anos dos santos com sangue alheio. Os judeus eles começaram a admirar isso. Fazer muitas vezes, eles começaram a apreciar a estrutura litúrgica. Sabe quando a estrutura litúrgica é algo bonito, né? Você vê, eu gosto de ver, até tem uma série que é não sei se vocês gostam de ver séries judaicas. Você tem uma série judaica até que eu gosto da cultura judaica, de ver, né? Fala de casamentos, fala da cultura judaica. Eu gosto demais de ver isso. Mas os judeus eles começaram a apreciar, né, a estrutura da sinagoga, dos cultos, vestimentas, né, aquilo ali. E eles começaram a entender como pobreza você abandonar isso. Eles não entenderam, e é o problema, nós não entendemos a essência das coisas. Que choque é para um povo agora ter que entender que no culto eles tinham que, depois de tantos anos, chegar na porta da igreja. Imagine, toda a vida você tem que ir para a igreja e
sempre vê um animal sendo cortado. E você chega na igreja e não precisa mais um animal ser cortado. Isso é um choque. Não tem mais um animal sendo queimado. Não tem nem lugar para queimar. Não tem mais aquela estrutura sacerdotal. O povo agora está no meio, né? Você sabe que na estrutura do Antigo Testamento, o povo, um lugar para os sacerdotes, um lugar para os judeus, um lugar para os gentios, um lugar para os aleijados. Você tivesse um defeito físico, você estava longe, na calçada. Havia uma separação. É um choque para eles. A realidade da igreja. A igreja começa a se reunir em casas. Os cultos do primeiro século é em casa. É na simplicidade. Junta as cadeiras. Alguém abre a Bíblia e prega. Eles cantam hino, oram e pregam. Esse é o culto. E eles estão abandonando esse culto, voltando para o templo cheio de ouro. E o autor dos Hebreus está fazendo essa pastoral, rica de teologia, para dizer: se fossem assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar no fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. Ele chegou agora, ele não morreu várias vezes, ele chegou agora no fim dos tempos para aniquilar o pecado. A obra de Cristo, meus irmãos, ela não é um evento a mais na história da humanidade. Ela é o evento central da história da humanidade. É nela que ele aniquila o pecado. É nela que Hebreus 2,14 já disse, ele destrói o diabo. Há um sentido em que as pessoas geralmente costumam... A teologia dispensacionalista trouxe isso, né? Relacionar o fim dos tempos àqueles últimos dias antes da vinda de Cristo. Mas a Escritura chama de fim dos tempos o período entre primeira e segunda vinda. Desde que Cristo veio e morreu, foi inaugurado o fim dos tempos. Foi inaugurado esse período de ouro da igreja. Essa era gloriosa, onde existe mais conhecimento, onde existe mais santificação, onde agora nós temos a vida após a redenção de Cristo, aquilo que a igreja esperou no Antigo Testamento todo, que Davi esperou, que Daniel esperou, que os profetas esperaram. Cristo veio e derramou esse tesouro para a igreja. Aí muitas vezes a igreja está olhando para trás, querendo estar naquele tempo. No tempo da revelação por enigmas, da revelação parcial, da revelação de um culto tomado de teatro, de um culto tomado de coisas representativas, né? De uma estrutura mediatória dos levitas. Versículo 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por Ele. Os homens vão morrer uma vez, e depois disso, eles vão se encontrar com Deus. Haverá o juízo, eles vão... E aqui, meus irmãos, à luz de Apocalipse e de outros textos, após a morte, segue-se o juízo. Após a morte, aqueles que têm Deus vão para a presença de Deus, as suas almas. E aqueles que não têm Deus vão para o inferno. Hoje, todas essas pessoas que estão mortas, ou estão na presença de Deus, ou estão no inferno, não estão dormindo, elas estão conscientes, estão em tormentos ou em alegria. Quando Cristo voltar, haverá ressurreição de justos e injustos. Esses do inferno receberão corpos, e esses do céu receberão corpos. E haverá o juízo final. Os justos, os vivos, receberão corpos. Toda a humanidade estará perante o Senhor. Os que estão na presença de Deus, nos céus, irão para novos céus e nova terra. E os que estão no inferno irão para um lugar pior ainda, lago de fogo, onde o próprio inferno vai ser lançado no lago de fogo. Vai para um lugar pior ainda, Apocalipse diz isso. Mas já haverá juízo. Depois da morte já haverá a primeira parcela do juízo.
E assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez. Ele morreu e não morreu por todos. Ele morreu por aqueles a quem ele vai derramar a sua vocação eficaz. Ele morreu pelos eleitos, por aqueles a quem ele vai. Então, qual é o papel da igreja? O papel da igreja é pregar a todos. O nosso chamado, nós chamamos a todos, é o chamado externo. Pregamos a todos. Mas Cristo morreu pelos eleitos. E quando nós pregamos a todos, o Espírito Santo ele vai abrir o coração desses eleitos. Eles vão receber o chamado eficaz, a vocação eficaz, e eles vão a Cristo, por aqueles a quem ele morreu. Aparecerá a segunda vez não para tirar pecados, mas para salvar. Salvação aqui é usufruir dos benefícios plenos dessa salvação que nós temos em Cristo. O que, meus irmãos, esse texto do capítulo 9 pode nos fazer refletir de lições para a nossa vida? Que aplicações nós podemos tirar? Em primeiro lugar, existe uma ênfase no Antigo Testamento muito grande sobre morte. Todo o ritual do Antigo Testamento, se você observar o ritual, era algo assim, a gente às vezes faz a leitura e como a gente não é da cultura judaica, não viveu isso, talvez escape a nossa mente, né? E escapa a nossa mente a percepção talvez mais próxima de quanto aquilo era chocante. Uma leitura minuciosa de Levítico, você vai ver que na estrutura de culto, imagine para uma criança de 10 anos chegar na estrutura do culto e ele ver um sacerdote com uma faca. Porque não era assim, a própria cena de matar já era algo chocante, né? Mas lá em Levítico, cada tipo de sacrifício tinha um ritual de corte específico. As vísceras, como elas eram arrancadas, o tipo de corte, o órgão que era tirado. É muito detalhado ali o processo de corte, do derramado sangue, era algo minucioso. Era algo chocante. Certa vez eu fui visitar um colega de seminário em Minas Gerais. E fazia muitos anos que a gente não se encontrava e ele tinha preparado, cevado um porco lá, eles comem muito porco lá, e ele já tinha o hábito de matar porco, e ele tinha cevado o porco e tinha preparado, e ele tinha o hábito, ele chegava no porco, o porco estava preso lá, bem gordo, né? Ele puxava as patas assim, derrubava o porco virava, e ele tinha uma faca e ele já tinha um ponto certo, ele ia ali no coração e tum! E ali o porco morria. Era rápido. De vez em quando, ele errava o ponto. E aí, cortava e o animal não morria. E ele ficava num grito assim, absurdo. E no dia que ele foi matar, eu fui. E foi o dia. Aquele de vez em quando. Que não... Rapaz, o grito, a cena, é uma cena... Aí depois que aconteceu isso, aí o que foi? Ele pegou um pedaço de pau e ficou batendo na cabeça do porco até ele morrer. Mas... esses talvez 3 minutos, 4 minutos, foi uma coisa assim, uma cena terrível. Você vê ali, né, uma vida indo, sangue derramando, o animal sendo cortado. É uma cena chocante. Uma cena chocante. Essa era a cena do tabernáculo. Essa era a rotina. No tabernáculo era de manhã e de noite sacrifício. E quando você tinha qualquer pecado, você tinha qualquer outra coisa, né? Nasceu um filho, vai lá, oferece um animal. Era a rotina, era um sangue derramado todo o tempo, toda hora. Imagine milhares de israelitas, quanto sangue não era derramado. Deus está me ensinando um conceito. Por que tanta morte? O animal tinha uma conexão, né? O animal, ele nos representava o ser humano. Deus estava ensinando um conceito que o pecado ele traz desordem. Por causa do pecado é que o animal ele tinha que morrer. Isso remete lá a Gênesis 4, quando o sacrifício de Abel, a Gênesis 9, quando a cena
quando Noé ele sai da arca, ele vai ter que oferecer o animal para adorar a Deus em holocausto. Mas quando mata o animal, ele sempre, Deus está ensinando esse conceito, olha, o pecado, ele gerou isso, tem que ter morte, tem que derramar sangue. A relação entre o homem e o animal até piorou, né, depois de Noé, porque agora o homem antes não comia o animal, e agora o animal vai atacar o homem vai comer a carne do animal. Por causa do pecado, o homem merece morrer. O homem não pode comer o sangue. Levítico 17, versículo 11. Porque o sangue tem que ser usado somente para expiação. Você não pode comer sangue porque você tem que usar o sangue só no tabernáculo. Até quando Deus está falando de comida, Deus lembra, você tem que usar lá. Porque você tem um problema de sacrifício que você tem que entregar ao Senhor. Deus está, toda vez que você ia para a adoração e você chegava para adorar e você colocava a mão em cima do animal e dizia, esse animal me representa. Aí esse animal andava um pouco assim, você já via o sacerdote dilacerando com a faca o animal, cortando ele. Aquela cena era chocante, Deus estava dizendo, olha, é isso que o pecado faz. Não brinca com o pecado. A cena era para chocar. A cena, imagine quando a mente de Eva, o que é que ela pensou? E Adão, que eles erraram quando comeram o fruto. Imagine o que veio na mente dele, quando eles estavam ali, receberam a informação de que um filho deles tinha matado o outro filho. Eles viram como o pecado trouxe desordem. Como o pecado trouxe morte, né? Quando teve que sepultar um filho, viu o outro filho sendo amaldiçoado por Deus, né? A cena é chocante porque Deus estava ensinando o seu povo para dizer o seguinte, olha, sabe quando você está vivendo a vida e o pecado ele parece ser bonito aos nossos olhos? Se lembra da cena de uma faca entrando no ventre de um animal, o sangue sendo derramado, as carnes sendo tiradas. Essa cena chocante é o quanto o pecado ele é algo destrutivo. Ele destrói famílias, ele destrói vidas, ele gera morte. Esse é uma das aplicações que Deus queria ensinar ao povo. Né? Um animal sendo cortado, sendo queimado, sendo destruído. E toda a cena era dizendo, esse animal te representa. É isso que o pecado faz. Né? Deus só vai ficar satisfeito quando você estiver todo cortado e sendo queimado lá. Aí Deus diz, agora eu estou satisfeito, agora a justiça está reparada. Essa ênfase, segunda aplicação é que essa ênfase, na morte, ela nos ensina quão terrível é a ira de Deus. Né? Porque toda a liturgia do Antigo Testamento, a repetição de número de sacrifícios, quem foi que decretou tudo isso? Por que tanta morte? Por que tanto sangue? Ou o tabernáculo não deveria ter um cheiro tão agradável, né? Porque imagina se você vê aquela roupa com sangue, né? Quando passa muito tempo sem você lavar, e aquela cortina lá, eles não podiam nem entrar para lavar. Aquela cortina que separava, eles aspergiam sangue, aquilo ali ficava. Imagina aquela cortina grossa com sangue sendo aspergido. Não tinha esse processo de se fazer isso. Era um ambiente que, assim, mostrava, né, sobre castigo, sobre ira. Para apontar o que é o inferno, o que é a ira de Deus. Como, às vezes as pessoas não compreendem o que Deus fala assim, que o inferno é choro e ranger de dentes. E o corte do animal, do ventre, representa esse conceito, que quem está fora de Cristo só resta juízo. Ele é um Deus de morte, de sangue, de ira. Não imaginemos, meus irmãos, um Deus de impunidade, um Deus frouxo. Um Deus que diz que quando Ele voltar, as pessoas vão fugir e entrar nas cavernas, desejar a morte, para não querer se encontrar com Ele. Haverá muito sangue, uma pilha de cadáveres, é a cena que se descreve em Apocalipse.
Assim como a estrutura da antiga aliança chocava muitas pessoas, o ensino sobre inferno, choro e ranger de dentes, as pessoas não conseguem entender como algo de Deus. Eles acham que esse ensino ele não tem correlação com o Deus da Bíblia, um Deus de amor. Elas acham incompatível, mas é o Deus que é revelado na Bíblia, um Deus de ira. E é por isso que, para salvar o seu povo, Deus derramou a sua ira sobre o seu filho. A maior dor, o maior sofrimento, o maior derramar da ira foi sobre o filho. Ali ele foi como que esfaqueado, ele foi como que esquartejado. Maior sofrimento ele sofreu na cruz do Calvário. E essa morte, meus irmãos, ela nos ensina toda a estrutura de morte do tabernáculo. Ela nos ensina sobre quão grandiosa é a misericórdia de Deus e a graça para quem está em Cristo, para quem foi redimido. Que fora de Cristo só existe ira, dor. A cena de morte, de sangue, representa isso. Muito sangue e muita morte para representar como foi duro o sofrimento de Cristo. Mas muita graça e muita misericórdia sobre nós, como nós somos agraciados. Toda a ira de Deus, ela está resumida ali em Isaías 53. Não tinha aparência nem formosura. É a descrição. Você já viu uma pessoa que passou por um acidente de carro? Ou uma pessoa que foi linchada, esmurrada? Às vezes a gente vê isso na cena daqueles lutadores de boxe, né? Depois, quando termina a luta, ele levou tantos murros que ele está com o olho inchado, então ele não tem aparência, porque ele levou tanto soco. Essa é a descrição de Isaías 53 sobre Cristo. Ele foi esmurrado. É a cena de uma pessoa, ele não tem aparência nem formosura, porque ele apanhou, todo inchado, as costas dele toda dilacerada. E ele foi trespassado pelas nossas transgressões, moído. Foi moído. Os espinhos, aquele chicote, né, que o romano usava, era um chicote famoso que na sua ponta se dividia em 3 tiras. Eles colocavam como que uma gilete, um prego, um outro elemento pontiagudo, 3. E toda vez que dava uma chicotada, aquele chicote ele fincava na pele, e quando ele voltava com pedaços de carne. E era muito comum, no meio desse processo de chicotadas, as pessoas até não aguentarem e morrerem. Era algo assim, eles davam até, no máximo, né, 40 chicotadas menos uma, porque as pessoas não aguentavam mais do que isso, elas morriam. Porque as costas ficavam totalmente dilaceradas. Ele ficava, a palavra, retrata exatamente essa verdade. Ele ficava moído, a carne moída completamente. Toda a ira sobre ele. O animal, ele foi dilacerado para que nós não fôssemos. Para nós tem misericórdia, para nós tem paz, para nós tem a graça do Senhor. Que a misericórdia de Deus, que a graça de Deus, ao compreendermos isso, ao compreendermos tudo que Ele é para nós, o que Ele trouxe para nós, nos leve a apreciar a sua obra e apreciar o que é a riqueza da nova aliança. Porque o conhecimento que me faz ter da sua obra e da sua pessoa deve me fazer agora entender que eu não vou voltar ao estágio anterior. Agora, como igreja, entendendo que o ápice dessa história, eu estou nos últimos tempos, Cristo veio para tirar toda a representação, para que agora no culto simples, com oração, cânticos e exposição da palavra, eu possa, não com pouco conhecimento, né? Eu possa agora, com reflexão profunda na palavra de Deus, entender. Era isso que todo o povo de Deus queria no Antigo Testamento. Eles queriam compreender. Um homem que foi dotado de conhecimento, Daniel, no final do livro ele disse: Senhor, eu quero conhecer mais. E o Senhor disse: não, agora não.
E muitas vezes as pessoas não querem entender, eles querem revelação, eles querem mistério. Eles querem mistério. Eles querem enigmas. Eles não querem um culto com explicação, eles querem um culto com música. Eles querem emoção. Eles querem ritmo dançante. Eles querem fazer tudo menos aquilo que é entendermos a glória de Cristo. O que nós precisamos, meus irmãos, as pessoas estão saindo da igreja no primeiro século. O que vai fazer um acampamento? Vai fazer talvez as pessoas ficarem por mais um mês. Aí teremos que apresentar uma nova novidade. Uma nova, para que a superficialidade seja renovada. Mas a raiz do problema, ele vai ser resolvido quando eu entender a glória de Cristo. E ele vai resolver o problema. Ele está aqui ensinando para resolver o problema, explicando a glória de Cristo, para que eles entendam que é aqui na glória de Cristo que eles vão apreciar. Né? Por isso que geralmente as igrejas que tentam segurar pessoas por métodos pragmáticos, elas seguram por um tempo, mas depois não funciona. Ou segurar pessoas pelo medo, né, pela imposição, né, as pessoas ficam também por um tempo, algumas pessoas entram, outras saem, sempre tem um círculo muito grande de pessoas. Se as pessoas não compreenderem o que nos move a vir à casa do Senhor, no dia do Senhor, a adorar o Senhor, se não for a nossa consciência, nosso deleite, se não for nós entendermos que isso é bom para a nossa alma, nós podemos até ficar por um tempo e vamos sair, mas quando nós entendermos que é o nosso deleite, aí nós vamos perseverar. Que aí nós vamos estar fincados. Nós vamos ter a consciência convencida. Eu vou entender que isso é bom para mim, eu encontro deleite, eu entendo a verdade, eu me deleito na verdade. O meu coração foi conquistado e eu quero mais. Né? Aí eu tenho prazer. E aquilo que nós temos prazer, nós não precisamos, né, ser forçados a fazer. Nós temos deleite. Né? Que o Senhor Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé, vamos cantar.